nós temos que entender o ser humano de forma integral, né? Que a gente chama de forma holística, que é emoção, razão, o intelecto e o espiritual. E é muito interessante que quem disse isso, né, há mais de 2000 anos foi Jesus. Quando ele fala lá no primeiro mandamento, Marcos 12:30, então ele diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Quer dizer, a emoção. Tem que amar a Deus com a emoção. Então nós somos emoção. De toda a sua alma. Quer dizer, a parte do espírito. Então, você tem a emoção e o espírito. De todo o seu intelecto. A parte intelectual. E de toda a sua força, que é a parte física. Então, nós temos aí a emoção, o espírito, o intelecto e o físico. Então, o que acontece? As pessoas costumam separar, ou é só o físico, ou é só o intelectual, ou é só o espiritual, né? Mas, na verdade, na visão da naturologia clínica, que é a minha escola de formação, nós entendemos o todo. E na questão do diabetes tipo 2, para haver a possibilidade de reversão, nós analisamos 6 pontos, que são os seguintes. Você tem que analisar a questão do sistema nervoso central, que aí envolve a questão da coluna, está muito ligada à questão da coluna. Você tem a questão emocional, e aí se tiver tempo a gente discorre, né, mais um pouco aqui alguns deles. Você tem o choque psíquico, e todos nós, né, no dia a dia, aí, se não tomar cuidado, nos pegamos nessa questão. A dietética, que é a parte do alimento, né, vou estar comentando com vocês. As drogas aqui é de um modo geral, também nós vamos estar comentando. E a insuficiência hídrica, que é a questão da água. Então vejam, a questão dietética, que é a questão da alimentação. Eu vou fazer um comentário aqui, muito focado na questão da diabetes tipo 2, mas vai servir também, algumas coisas atende para a questão da diabetes tipo 1. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta. Vocês sabem como que a pessoa adquire a diabetes tipo 2? Sabe o motivo que gera essa questão? Rocha? Já falou para pensar? Você falou? O açúcar, o que mais? Emocional. O emocional. Né? Alimentação errada. Oi? Alimentação errada. Alimentação, a questão de não descansar. Ou seja, deu para perceber o quê? O estilo de vida. Então, se você não tem um estilo de vida saudável, você gera não só a diabetes, como muitas outras doenças. A colega ele falou que a filha dela, né, que é da área da saúde, e você pediu a Deus para livrar os filhos da questão da diabetes. Então, porque provavelmente ela devia ter feito isso? Porque por a da saúde, ela viu o quê? Que a diabetes é uma doença muito agressiva. Muito agressiva. Hoje, no Brasil, já tem mais de 16 milhões de pessoas com diabetes. E a tendência é aumentar cada vez mais. E a questão da diabetes é o quê? Ela é uma doença que ela massacra, porque você tem a diabetes e começa a vir as outras doenças paralelas, que é a questão cardiovascular, a questão dos olhos, né? A questão aí da região que envolve a questão da urina, entre outras coisas. A questão do pé, que é uma questão muito séria, porque, veja, os pés sustentam o nosso corpo. Então, a pessoa que tem diabetes, toda a pressão vai para o pé. Então, às vezes se machuca e demora para curar, quando cura, né? Então, nós sabemos toda uma questão que acontece. O Rocha me deu 20 minutos e o tema assim, é bem vasto. Então, eu vou focar em alguns pontos aqui que é muito importante. Um deles é a dietética. Vamos trabalhar um pouco mais disso daí. Eu trabalho com a questão da trofoterapia. A trofoterapia, não sei se vocês já ouviram falar, né, ela trabalha, digamos assim, paralelo com a nutrição. Mas a trofoterapia, ela se preocupa assim, como o seu corpo vai absorver o nutriente daquele alimento. É assim que nós trabalhamos. E nós não trabalhamos com quantidade, para pesar, com calorias. Não, nós trabalhamos assim, o seu corpo. O que ele vai beneficiar de chupar uma laranja? O que ele vai beneficiar de consumir um feijão verde, um arroz integral? Então é dessa maneira. Nós trabalhamos combinando os alimentos.
para que o corpo consiga absorver, você consiga fazer uma boa digestão. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas a questão não é o que você come. A questão é o que o seu corpo absorve. É a questão da nutrição. Então você tem dois pontos aí muito importantes, que é o que você come, que é você ser nutrido, fazer a digestão, e depois fazer o quê? A eliminação. Porque nós só pensamos em comer, não é isso? Nós só pensamos em comer. Só que tudo entra, mas precisa sair também. E muitas vezes, o que acontece? Devido a todo desequilíbrio, nós não temos aí uma eliminação, né? Que as pessoas costumam falar evacuação, não gostam dessa palavra, não tem aí uma eliminação correta. Isso gera toda uma problemática. Veja, domingo passado, eu fui num congresso de diabetes, né? E lá, o que eu percebi? Eu até fiz um vídeo, coloquei no meu Instagram, lancei ele ontem esse vídeo. E lá eu percebi o quê? Que as pessoas focavam muito na questão de não ter açúcar. Então eles chegavam lá para mim e falavam, esse alimento não tem açúcar, esse alimento não tem açúcar. Só que o que acontece? Lá tinha uma empresa, que eu não vou citar o nome, e ela tinha um biscoito que ela simula aquele Oreo, é um biscoito que as crianças vendem no mercado. E aí quando eu olhei o ingrediente, tinha muito processado, conservante, aromatizante. Então o que acontece? Os processados também faz muito mal. Faz muito mal. Que é a questão, por exemplo, qual é o norte? Por exemplo, para quem tem diabetes tipo 1, é justamente focar nisso, na questão da alimentação. É procurar evitar os processados. Esse é procurar ter a comida natural. Né? Procurar ter um equilíbrio no dia a dia. Muitas vezes nós vamos ao mercado e aí nós, né, não nos policiamos e acabamos comprando muitas coisas que não competem para a gente comer. E o que as gôndolas, né, aqueles corredores do mercado fazem? Eles estudam isso daí, está estudado. Para justamente colocar de forma que pega a gente. Eles não colocam lá embaixo eles colocam aquelas coisas que a gente precisa comprar. As coisas que não é muito útil para a nossa saúde, eles põem em cima, na nossa visão. E normalmente no mercado a gente vai na padaria ou no açougue, né? E repare, sempre fica lá atrás. E aí nós temos que passar tudo no corredor. E aí a gente pega aquele corredor de chocolate, e o chocolate está na altura assim dos nossos olhos. E aí a gente passa olhando aquele chocolate, ou aquele outro corredor das bolachas, né, dos biscoitos açucarados. Né? Então veja, isso é muito complicado. Então nós temos que policiar, temos que ter esse cuidado, essa atenção, para que aí a gente possa ter uma alimentação mais saudável. E como a colega vai abordar, Regiane, ela vai falar da questão emocional. Então a questão emocional ela é muito importante. Quando o nosso emocional ele está abalado, o que a gente faz? A gente acaba consumindo muito, acaba excedendo. Então, às vezes a pessoa está ansiosa, ela come demais. Ou o que ela faz? Toma muito café, ou toma muito refrigerante. O Roger falou muito bem, como nós somos da área de saúde, vamos evitar, né? Ele falou muito bem, não trazer refrigerante, trazer um líquido, né, mais saudável. E um líquido que nutre, né? Porque ele colocou aí a água com hortelã, e não só vai nos hidratar, como também alimenta. Sabia, Rocha? Sim. Que o hortelã, ele é um alimento, ele é um fitoterápico. Né? E aí ele vem, além de nutrir, para depois bem para a saúde, ele vai também nos alimentar. Então é isso, nós sempre ter isso em mente, que nós estamos trabalhando no nosso dia a dia para buscar o equilíbrio. Aí talvez vocês fiquem pensando aí, professor Maurício, talvez vocês estejam pensando, mas não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Não é do dia para a noite que isso acontece, a mudança. E nós temos também que buscar sempre as ferramentas. Tem uma ferramenta, não sei que vocês já ouviram falar, chamada EFT, que é uma palavra em inglês, mas no português seria mais ou menos assim. Uma técnica da liberdade da sua emoção. Tá? Que é Emotion Technique Freedom, em inglês. Permite o quê? O que é esse libertar a sua emoção? Então, você gosta muito de doce. Você adora o doce. É um chocolate, é um creme belga, um pudim, né? Carregado com aquele leite condensado, com a calda de açúcar. Você gosta bastante.
E aí a gente não tem controle. Então, essa técnica, por exemplo, vai auxiliar você a estar vencendo essa questão. Porque, veja, recentemente eu ouvi um profissional falar uma coisa que mexeu muito comigo. Tudo aquilo que o seu corpo quer muito, por exemplo, você chega à noite e fala assim, nossa, estou desesperado, eu preciso comer um pudim, Aí só vem aquele pudim na sua cabeça, só aquilo. Outra coisa não resolve, só aquilo. Então tudo aquilo que o seu corpo quer demais, eu tenho que prestar muita atenção. Porque o nosso corpo tem que saciar com tudo que está à nossa volta. Seja um pedaço de pão, seja, se for na janta, um arroz, um feijão, entre outras coisas. Então tudo que a gente foca e quer muito, então é para estar na questão da dietética, você tem a questão da estrutura intestinal, que eu não vou entrar nessa aqui, vai demandar muito tempo, mas acho que vocês já devem ter ouvido falar de desbiose intestinal, vocês já ouviram falar dessas palavras. Que basicamente quer dizer o quê? Não está legal o intestino, não está funcionando muito bem. E no intestino nós temos as bactérias, que são as boas e as ruins. Quando nós estamos em equilíbrio, as bactérias boas elas atuam em nós. E quando nós estamos em desequilíbrio, a bactéria é ruim. Então, nós temos que dar muita atenção para essa questão. Então, a diabetes, ela é um conjunto. Tem que ser analisada como um todo. Ela é o sistema nervoso, ela é o emocional, ela é o choque psíquico, ela é as drogas, ela é a insuficiência hídrica, que é a falta de tomar água. É o conjunto que tem que ser analisado. É o todo. Né? E nesse todo, você tem o quê? Tem que ser analisado. Descanso. Alguém falou aqui, eu não quero dormir, eu preciso dormir. Alguém falou, a Espera falou. Outro falou alguma coisa de dormir. E aí, como falaram aqui, que já tem aqui, que é a melatonina, né? Que a melatonina é um produto que vai auxiliar. Se você não consegue dormir, relaxar de forma natural, você vai auxiliar. Ele vai se auxiliar para você relaxar e vai facilitar para você dormir. Porque a melatonina é uma substância que nós temos no nosso corpo, que ela é ativada por volta das 23h30, 00. E que se você não está conseguindo ativar ela de forma natural, seria ideal, e aí você tem os produtos, por exemplo, naturalmente, que vai auxiliar nesse processo. Para estar ativando. Na questão que eu falei, se você comer errado, do emocional, tudo, vai afetar o seu açúcar no sangue, que é a glicose. E aí, não sei se vocês têm aqui, mas você tem a clorela. A clorela que ela auxilia bastante na questão do equilíbrio no sangue. Hambúrguer, né? E aí hambúrguer eu ponho lá os temperos, tudo, mas também eu já sei que tem que dar uma maneirada, está reduzido, principalmente pimenta, que é bom, mas ela não faz bem muitas vezes para o organismo. Então é o quê? É ter essa consciência da alimentação saudável. É ter essa consciência. E assim, eu sou um profissional que eu não sou aquele radical. Não, tem que parar, não é por aí. Melhor, né? Porque às vezes a pessoa come carne 7 dias na semana, todo dia. E se eu chegar para ela, quando ela vem na minha consulta, e falar, você tem que parar, eu vou perder o cliente. E essa não é a proposta. A proposta é eu auxiliar a pessoa a melhorar na saúde. Então eu chego e falo assim, ó, você come carne 7 dias por semana. Vamos fazer um combinado? Vamos comer 3, 5 dias? Deixa 2? Vamos fazer isso por 28 dias, 60 dias, que é o tratamento? E aí você vai negociando. A mesma coisa com a Coca-Cola, com o açúcar. Um amigo meu chegou para mim e falou assim, Sr. Maurício, eu vou tirar o açúcar da minha vida. O que você acha? Eu falei, não. Ele queria tirar do nada. Mas ele amanhã já não comer mais açúcar. Ele não faz isso, porque o açúcar é como a cocaína. É viciante. Se você tirar de uma vez, você vai entrar no estado que a gente chama de abstinência. E aí eu falei para ele, faz assim, consome devagar, pouco. Aí ele foi, depois de um tempo ele falou assim para mim, você tinha razão, não dá para tirar de uma vez. Eu não lido com a diabetes, eu lido com o diabético. Então eu não trato doença, eu trato o doente. O que quer dizer isso, professor Maurício? Para todas as doenças tem cura, mas não para todos os doentes. Por quê? Porque depende de você. Recentemente eu atendi uma cliente e eu passei para ela um tratamento, ela está com a questão de pedra no rim, pedra na vesícula. Eu passei para ela um tratamento e aí eu peguei no pé dela, porque ela não está querendo seguir. Só que se ela não seguir, ela não vai tirar a pedra na vesícula, então ela não vai ser curada. Então depende dela fazer todo o tratamento, né, comer na hora certa, tomar a quantidade de água. E a mesma coisa com o diabético. Se você fala, olha,
maneira no açúcar, procura relaxar, né? Procura assim, porque, por exemplo, se você tiver com problema no sistema nervoso, a sua coluna está afetada. E somente uma vértebra chamada T7, uma vértebra que afeta muito os diabéticos. E aí, você fala para a pessoa procurar um profissional, né, de quiropraxista, para fazer todo o tratamento, e você orienta a pessoa. A técnica de respirar, procurar ser uma pessoa mais calma. Não sabe aquelas pessoas que são ferrenhas? Vem um problema, ela, sabe, trava os dentes, quer porque quer e não é flexível. A colega vai abordar essa parte aí no emocional, que tem que ser o quê? Tem que levar a vida mais suave, tem que, né, orar mais de Deus, então a religião, tem que respirar fundo, tem que ter uma vida mais calma, mais tranquila. Porque, veja, a pessoa muito agitada, muito estressada, só tem a piorar. Tá? Nós estamos focando na diabetes, mas isso serve para todo tipo de doença. Tá? Então tem que ter muito esse controle. Então é um conjunto, né, pessoal? É um conjunto que tem que ser analisado, tá bom? Mas dá para melhorar sem remédio? Dá. No começo, a pessoa toma remédio, continua tomando, e nós vamos fazendo um tratamento, até aos poucos, a gente chama de desmamar, né? Até um pouco ela ir deixando o remédio. Por exemplo, se o médico passou, eu não tiro. Nós, terapeutas, não podemos tirar, não podemos pedir remédio, né, receitar, nós podemos analisar. Agora, eu analiso os exames, mas nós não podemos tirar. Então, você vai diminuindo e vai fazendo o trabalho e faz um relatório e pede para o médico analisar se precisa daquela quantidade. O médico vai observar. Então, aos poucos, o doente vai tirando o remédio e vai melhorando mediante o tratamento. Mas isso é todo um trabalho, todo um processo, tá bom? E não é do dia para a noite. Porque, veja, na alopatia, aí eu estou com dor aqui no fígado. Aí vai, já toma uma injeção, já toma um remédio. Aí vem o Rocha e fala, não, toma o que ele citou aqui, um exemplo aqui no fígado, né? O chamar que ele citou aqui. Então, a pessoa tem que tomar, tem um tempo, né? Tem um tempo, às vezes uma semana, retoma, tem 3 vezes por dia, no horário certo. Tem que tomar cuidado com a alimentação. Ah, dá muito trabalho, a pessoa fala, dá muito trabalho. Aí ela já quer para ontem. Então ela já vai na injeção, ela já vai no remédio. Só que o remédio faz o quê? Arrebenta com a nossa saúde. Destrói ainda mais. Destrói, só camufla. Então, por que eu falo? É uma postura nossa. Se nós queremos melhorar. Eu procurei uma passagem, eu não tinha passagem específica na Bíblia, mas eu já li na Bíblia, né? Em muitos momentos, eu via que Jesus falava assim, para aqueles que iam procurar ele, né? Querendo a cura. Ele perguntava, mas você crê? Você crê? Né? E você quer? Então eu tenho usado muito isso. Ontem, essa semana eu postei um story no meu Instagram, até gravei isso, né? Porque primeiro nós temos que perguntar para a pessoa, mas você crê? Porque se a pessoa não crê, fica difícil. Quando ela crê, o que acontece? Se ela crê, já é 50% de cura. Por quê? Porque entra em ação um negócio chamado efeito placebo, que as pessoas devem conhecer. Porque é o nosso ser, é a nossa essência espiritual energética, que acreditando faz com que você já melhore, se não até curar. Eu estou falando 50% para não ser radical, né? Que muitas vezes é cura. Então, e os outros 50% é o quê? Porque ele quer. Então ele crê e quer, vai fazer todo o processo, né, de mudança, e aí com a bênção de Deus, é claro, sempre acima dele, né? Nós não somos salvador, nós não somos curadores, os terapeutas não são. Nós somos um auxiliador, nós facilitamos a melhora do nosso cliente, do nosso interagente. Tá bom? Então isso serve para o diabetes tipo 2, para o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, como da senhora, é autoimune, né? Mas tem uns estudos ainda que estão falando que tem, eu não defendo isso, né, ainda, mas tem pessoas que estão falando que já tem uma cura pela questão da coluna, outras questões dos órgãos, mas uma coisa eu sei, mesmo o diabetes tipo 1, se seguir direitinho a questão, essas que eu falei, olhar a coluna, procurar ter tranquilidade. Ah, mas é uma criança. A criança já está ficando estressada. 10 anos, 13 anos, já está estressado, pelos problemas, dá aquele choque psíquico, não consegue resolver com essa situação. A alimentação, então, nem se fala, e muitas vezes é culpa dos pais, e aí, quando é criança, os pais são responsáveis para dar uma alimentação adequada. Tem a questão das drogas, que é refrigerante, é doce, é comida processada, enlatada, e a questão da água, que muitas vezes, nós adultos, né, já não queremos tomar água. A criança, então, nem se fala, vai brincar, esquece. Então,
analisando todo esse contexto, também a diabetes tipo 1, se não ter a cura, segundo muitos falam, mas ela vai melhorar. Então você vai passar a ter um estilo de vida saudável. Essa a questão lá, que nós estávamos conversando, vai muito nessa questão da alimentação. Evitar, tirar os processados, muitas vezes o glucogênio, que é a questão dos leites, evitar usar o sal, o sódio, a questão dos temperos. Então é buscar ter uma alimentação mais saudável, mais natural possível. Muita fruta, muita água, né? E aí procurar uma água de qualidade. Em outro momento, eu explico essa questão da água. Então, seguindo esses caminhos, nós só temos a melhorar. E assim, todos nós, até nós da saúde, se advém uma doença, realmente a gente fica procurado, fica mesmo. Mas para finalizar aqui, né? Criamos em Deus, que aqui todo mundo é espiritualizado, é espiritual, tem religião. Então, primeiro crer em Deus, né? Crer no Senhor Jesus, que está nos orientando, nos capacita, e nós procurar abaixo dele os profissionais, os amigos, as pessoas que estão abertas a querer ajudar. E aí nós só temos a seguir, né? E dar graça que vai dar tudo certo. Tá bom? Muito obrigado, Rocha. Muito obrigado por oportunidade. Obrigado. Gente, uma salva de palmas para o Maurício. Muito bom.